Dia 23 de março de 2023, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui você sempre fica atualizado acerca de todos os temas do direito previdenciário. De segunda a sexta, sempre às 18 horas. Não se esqueça, ativa aí o sininho para você ser lembrado de se atualizar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre as ações de inconstitucionalidade das regras trazidas pela reforma da Previdência. Vamos começar falando logo sobre a suspensão do julgamento da ADI 6309, que trata sobre a questão da aposentadoria especial. Essa ação, ela estava sendo analisada no plenário virtual. O que é o plenário virtual? É uma plataforma onde todos os ministros eles têm um prazo para se manifestar acerca desse tema, acerca da ação. Né? No caso aqui, trata da questão da aposentadoria especial e da fixação de uma idade mínima para a obtenção da aposentadoria especial. E dentro desse prazo, todos os ministros precisam se manifestar e então conclui-se o julgamento neste plenário virtual sem que haja um debate presencial no plenário do STF. Ocorre que, caso algum ministro entenda que esta matéria necessita ir ao plenário virtual, ao plenário físico, ele pode pedir vistas, ele pode, então, o destaque e remeter isso para a análise presencial. O que aconteceu nesta terça-feira? O ministro Lewandowski, né, pediu vista, ou seja, pediu um tempo a mais para essa análise sobre a constitucionalidade da imposição da idade mínima da aposentadoria especial por insalubridade, né? A chamada exposição a risco nocivo, agentes nocivos à saúde, como era a aposentadoria especial antes de 2019, antes de 13 de novembro de 2019. Todo sujeito que estivesse exposto a agentes nocivos, né, à insalubridade, ele tinha direito a aposentar-se precocemente, tendo que completar comprovar tão somente a exposição por 25 anos, em alguns casos, na grande maioria dos casos, em 20 anos, em poucas situações, e basicamente em duas situações, 15 anos, que são a situação de quem trabalha submerso, em minas, por exemplo, né, em minas de minério, né, subterrâneo. Essas eram, então, as possibilidades da aposentadoria por insalubridade, chamada aposentadoria especial. Nesses casos da aposentadoria especial, a gente não fazia nenhuma redução em razão da idade do trabalhador, tá? Porque não se incidia nenhum fator previdenciário nos casos da aposentadoria especial. E por isso que essa aposentadoria especial, ela era tão festejada, ela era tão desejada pelos trabalhadores, porque ela garantia precocemente uma renda melhor ao trabalhador. O que acontece, então, a partir de 13 de novembro de 2019, a Emenda Constitucional 103, ela impôs uma idade mínima para que esse cidadão se aposentasse pelas regras da exposição ao agente nocivo. Então, ela estabelece, para a maioria dos casos, 60 anos de idade para quem estivesse exposto a agentes nocivos que davam direito à aposentadoria com 25 anos de exposição. Por exemplo, quem tivesse exposto a ruído, a quem tivesse exposto a um calor acima dos limites toleráveis pelo ser humano. Então, nessas situações, você tinha, então, a aposentadoria especial, sem nenhuma limitação, apenas comprovando essa exposição. E agora, é necessário que você tenha que ter também uma idade mínima que foi fixada em 60 anos de idade. As regras de transição trazidas pela emenda constitucional, ela não altera muito essa realidade da idade mínima. Portanto, podemos dizer que elas são incipientes, elas não trazem
real vantagem para os trabalhadores que já estavam trabalhando na data da publicação da emenda, expostos a agentes nocivos. Inclusive, nós temos um caso de um cidadão que tinha 24 anos e 9 meses de exposição ao agente nocivo, e aí, então, veio a emenda constitucional. Só que ele tem apenas 45 anos de idade, isso quer dizer que ele não poderá aposentar-se por esta regra. E se aposentar, convertendo todo o período trabalhado até a data da publicação da emenda, ele teria um fator previdenciário muito pesado, e então a sua renda cairia para metade, né? Cerca de 50% do que hoje é a renda dele em atividade. Portanto, essa regra da imposição da idade mínima, ela vem sendo amplamente discutida em todos os âmbitos, né? E principalmente pelos trabalhadores, né? Por conta disso, a Confederação dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI, ajuizou esta ação logo no início do ano de 2020. Iniciou-se o julgado, lembrando que o ministro relator, que é o ministro Barroso, deu o seu voto concordando com a imposição de idade mínima. Ele afirma que não é uma novidade da legislação brasileira a imposição de idade mínima nos casos de aposentadorias de segurados expostos a agentes nocivos. Ele diz que isso é uma tendência global e que, portanto, deve-se considerar constitucional, posto estar alinhado com esta tendência global, a exigência de idade mínima para qualquer tipo de aposentadoria. Né? Inconformado, claro, com essa linha de pensamento, a CNTI ela ingressa com essa ação e o ministro Lewandowski, então, pede vistas nesse momento, o que suspende o julgamento no plenário virtual, e vamos aguardar qual será o entendimento do ministro Lewandowski. Cabe lembrar que também está sendo julgado no STF a questão do cálculo da pensão por morte, tá? Nos casos em que o trabalhador ele morre antes mesmo de aposentar-se, né? Então, isso também está sendo discutido numa ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais. Então, essa decisão também estava no plenário virtual, também com a relatoria do ministro Barroso, que também concorda com a constitucionalidade do cálculo da pensão por morte, e o ministro Lewandowski também pediu vistas naquele caso, né? No caso, então, do cálculo da pensão por morte. Ele também suspendeu o julgamento que estava no plenário virtual, o julgamento dessa ADI. Então, nós temos aí duas inconstitucionalidades sendo discutidas no âmbito do STF, e as duas, portanto, estão, neste momento, na mão do ministro Lewandowski, que pediu mais tempo para analisar esse caso. Não sabemos, portanto, né, o que vem desse pedido, desse entendimento, dessa necessidade de analisar mais a situação, mas estamos ansiosos, aguardando, né, o desenrolar dessas duas ações, as duas ações importantíssimas que, a meu ver, atacam as duas questões mais problemáticas, duas das questões mais problemáticas, nós ainda vamos falar de uma terceira, da reforma da Previdência, que é o cálculo da pensão por morte, a imposição de uma idade mínima na aposentadoria especial. Então, o placar ele está desfavorável aos segurados no momento. Nos dois casos, o ministro Barroso é o relator, e nos dois casos, o ministro, ele foi favorável a essa regra, ou seja, optou pela constitucionalidade, entendeu pela constitucionalidade, e vamos, portanto, então, aguardar esse desenrolar. Por
fim, eu ainda queria lembrar que está na Turma Nacional de Uniformização o julgamento da inconstitucionalidade da aposentadoria por incapacidade permanente. Outra grande injustiça cometida no âmbito da reforma previdenciária. Nós também já tratamos aqui sobre esse tema, mas cabe lembrar que a turma regional do TRF4, o tribunal da terão que ser suspensos para aguardar essa decisão de âmbito nacional, mas não sabemos ainda qual é a relatoria, ainda não foi definida a relatoria, ainda não teve início o julgamento da questão da inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por invalidez, tá? Então, nós também estamos acompanhando essas questões. São temas realmente relevantes, são os 3 pontos nevrálgicos da reforma que trazem essas inovações tão prejudiciais ao segurado e que nós continuaremos atentos e acompanhando passo a passo essas 3 ações que estão, então, tramitando. 2 no STF, com a relatoria do ministro Barroso, estão agora com o ministro Lewandowski, e a inconstitucionalidade da aposentadoria por invalidez, que está com o ministro, que está na TNU, desculpa, ainda não temos o relator. Esses são os nossos comentários de hoje. Fique com a gente logo mais também com o nosso Alô, Doutor. Não perca, hoje o programa está imperdível. Mais um excelente programa, doutor Ney Araújo.